Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia. E hoje nós vamos falar do primeiro Mercúrio retrógrado de 2022. O Mercúrio retrógrado é um momento de revisão, reavaliação e que o universo pede que a gente desacelere um pouquinho o ritmo e repense se nós estamos no caminho certo, se as estratégias estão corretas ou se não tem pendências no meio do caminho que precisam ser resolvidas. E é um momento muito importante porque a gente tem a oportunidade de estar alinhando, resolvendo, mudando alguns passos, e esse Mercúrio retrógrado ele fala muito sobre isso. Ele começa esse movimento do ladinho de Saturno e ele pede que nós aprendamos com as experiências passadas, com os erros passados e não fiquemos repetindo esses mesmos padrões, essas mesmas questões. E é um momento de pensamento concreto, de pensamento analítico. O Aquário é um signo de ar que fala do todo, dos grupos, em algo que é maior do que o nosso ego. Então, nós estamos com uma amplitude maior de visão e assim nós podemos avaliar as situações de uma perspectiva diferente. O Mercúrio ele começa no dia 14 de janeiro e ele finaliza no dia 4 de fevereiro. Então nós temos esse período para organizar a casa e quando o Mercúrio voltar no dia 4 de fevereiro, é como se fosse o sinal verde do universo para realmente 2022 começar em toda a sua potência, em toda a sua magnificência e ser o ano para realizarmos nossos grandes sonhos, realizarmos nossa grande missão. Então esse Mercúrio ele tem como um intuito realmente perceber quais são os padrões que nós estamos repetindo e como fazer para mudar isso. O Mercúrio ele entrou na zona de sombra no dia 29 de dezembro e ele só sai da zona de sombra no dia 24 de fevereiro. Então ainda temos toda essa linha do tempo para estar ajustando, resolvendo essas questões. E é muito legal para você voltar ali no finalzinho de 2021, no dia 29, 30, 31 e ver quais eram os temas que estavam acontecendo na sua vida, quais eram as questões que estavam vindo à tona, porque provavelmente essas questões elas vão ter todo esse período para serem realinhadas. Então nós vamos ter dois momentos nesse Mercúrio retrógrado. O primeiro vai ser a retrogradação em Aquário, e depois em Capricórnio, porque ele vai voltar. O primeiro momento em Aquário, nós podemos revisar algumas condutas que a gente está tendo como coletividade. Então, reavaliar se dá para liberar, se dá para fazer aquilo que a gente voltou a fazer, ou se tem que segurar mais um pouquinho, ou se tem que fazer mais alguns ajustes. Também sobre como que a gente vê o futuro, quais são as estratégias que nós podemos estar mudando. Então o Aquário, como é um signo mental, ele vai falar de ideias, de ideais, então tudo isso aqui vai aparecer nesse primeiro momento. E depois nós vamos ter um segundo momento em Capricórnio, muito mais palpável, objetivo, em que o Mercúrio ele vai encontrar Plutão. E o Plutão, ele é o deus do submundo, ele rege o inconsciente, então talvez muitas coisas que estivessem ali no limiar do nosso inconsciente, elas surjam para que a gente possa trabalhar com essas novas informações. Então é um momento super introspectivo, é um momento de receber essas informações, de criar espaços para você estar acessando essas mensagens. Então, por isso que, principalmente esse Mercúrio retrógrado, é o momento de desacelerar um pouquinho, captar e receber as informações, para depois, no sinal verde, no dia 4 de fevereiro, você estar pronto para tomar as melhores decisões. Óbvio, a vida não para e não tem que parar, porém, alguns movimentos eles são mais acertados nesse momento. Quais são eles? Evitar assinar contratos que você não pode mudar depois. Então, se você puder esperar um momento para realmente formalizar algo, espera até o dia 4 de fevereiro.
E também todas as nossas ferramentas de comunicação, elas ficam um pouquinho, elas respondem a esse momento. Então, evitar comprar celulares, computadores, ou pelo menos, se for o caso, você manda arrumar aquilo que você já tem para, de novo, no dia 4 de fevereiro, você poder comprar algo que você quer, tá bem? Então, é um período bem curto que eu acho que vale a pena tomar esses cuidados. Cuidado com a comunicação, é claro. Como a percepção ela fica mais individual, é aquele momento que às vezes a gente acaba falando uma coisa e a pessoa entende outra. Então é muito importante a responsabilidade, a cautela com aquilo que você comunica e também a certeza que o interlocutor está entendendo a tua mensagem. Porque o início da retrogradação é com Saturno, e o Saturno é essa coisa bem, né? Você vai ser julgado se você errar, se você falou uma coisa, pode ter uma repercussão bem maior do que você esperava, de longa duração, e depois é difícil para mudar essas coisas. Então, tenha um cuidado todo especial naquilo que você fala, naquilo que você escreve. E nós temos alguns momentos importantes dentro desse momento de retrogradação do Mercúrio. O primeiro é esse início, onde Mercúrio ele faz uma quadratura com Urano. Então, entender que coisas imprevisíveis, coisas fora do esperado podem acontecer e coisas que quebrem as nossas rotinas, os nossos planos, os nossos projetos. Então, não se desespera, entende que às vezes esse não inicial ou essa mudança, ela pode ser muito benéfica a médio prazo. Então, fluir, ser um pouquinho mais flexível, não segurar tanto aquilo que a gente acredita como verdade e ser um pouco mais fluido com esse ritmo do Mercúrio retrógrado. Outra questão é o Mercúrio com Saturno, que eu estou falando aqui com vocês, que é a responsabilidade pelo que se fala, pelo que se posta, pelo que se mostra, e entender que essas coisas elas precisam mesmo ser levadas a sério, sempre, mas especialmente nesse momento. Nós vamos ter um momento em que o Mercúrio ele se encontra com o Sol, sendo purificado, sendo limpo, sendo reenergizado. Então, no dia 23, nós temos uma conjunção entre o Mercúrio e o Sol aos 3 graus de Aquário. Esse é um momento que várias coisas que estavam, vamos dizer, equivocadas, erradas, enganos, eles podem ser arrumados. Então, é um momento muito importante, tanto de realinhar as nossas ideias, os nossos ideais, os nossos projetos, mas também soltar padrões, relações, questões que não nos servem mais. Então é um momento muito legal de realinhamento esse dia 23. E depois no dia 26 o Mercúrio volta ao signo de Capricórnio, falando sobre essas reavaliações estruturais, políticas, sociais, de planos, de projetos. Então, o negócio ele fica um pouquinho mais sério a partir do dia 26. E no dia 29, o Mercúrio encontra o Plutão. E isso pode ser que várias questões venham à tona, venham à superfície, segredos, questões um pouco pesadas, elas também apareçam, mas tudo isso no sentido da gente tomar consciência de coisas que já estavam ali rodando, mas a gente não sabia, e assim poder transformar. E uma faceta que eu gosto muito de Plutão é a transformação. É pegar algo que já estava totalmente acabado, desistido, e você poder tá transformando, tá transmutando. Então Plutão tem essa parte alquímica muito forte. Um outro momento bem importante é no dia 4 de fevereiro, que Mercúrio vai voltar ao movimento direto, fazendo um aspecto muito harmonioso com Netuno. E isso vai trazer um pouco mais de leveza, de confiança, de estar mais intuitivo, estar mais conectado a um universo mais sutil. Então é um momento que talvez as coisas se assentem e por mais que a gente continue tendo algumas dúvidas, parece que daí sim as coisas vão fluir, vão acontecer e é o que eu realmente acredito. Eu acredito que esse ciclo, esse primeiro ciclo de Mercúrio retrógrado de 2022, ele vai ajudar a gente a limpar, a organizar para realmente começar 2022 com a melhor energia possível, com a casa limpa e com as coisas bem organizadas.
Outra coisa que eu achei interessante é que o asteroide Pallas Athena, ele fica esse ciclo todo fazendo um contato com Netuno em Peixes. Então a nossa intuição vai estar a mil. Então confia na tua intuição, confia no teu sentir, confia naquilo que o teu instinto está falando, porque o Plutão ele também fala sobre instinto. Então nós vamos precisar ter esse momento mais introspectivo para daí, quando der o sinal verde, nós estarmos preparados. E agora eu queria ler com vocês o símbolo Salbeu para esse início de retrogradação, que eu acho que ele vai nos dar um bom direcionamento da nossa melhor atitude. Num momento de silêncio, venha um homem, uma nova inspiração, capaz de mudar-lhe a vida. Ideia básica: a necessidade de confiar na inspiração e na orientação interiores, no início de novos desenvolvimentos. Então, pessoal, eu acredito que esse símbolo lhe resume toda a ideia desse momento de retrogradação. Acho interessante você ver se você tem planetas entre os 10 graus de Aquário e os 24 de Capricórnio, sabendo que se você tiver qualquer ponto importante do mapa, isso vai ser mais relevante e mais representativo para você. E sabendo que são momentos, sim, com potencial positivo e que depois que passa, normalmente a gente entende tudo que veio de bom desse processo. Então, pessoal, minha mensagem para esse Mercúrio retrógrado é essa. Eu quero deixar um beijo e agradecer por você ter acompanhado esse vídeo. E eu quero te lembrar sempre que o universo é sábio e amoroso. Um beijo e um ótimo Mercúrio retrógrado para você.